Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus e ouvintes aqui do canal Irmão Pedro Rodrigues. Seja bem-vindo a mais um vídeo. É com muita alegria e louvor que eu venho aqui nessa manhãzinha de terça-feira do dia 9 de junho de 2026. Eu estou trazendo para vocês a jornada de leitura do livro de Dr. Wesley Duewel, A Grande Salvação de Deus. E nós havíamos terminado a leitura do capítulo 18, né? Que falava da necessidade do arrependimento. E hoje nós vamos adentrar no capítulo 19. O 61º vídeo, tá? Dessa jornada de leitura. E hoje nós vamos estar lendo, né? Vou estar lendo aqui a convicção do Espírito Santo. E eu quero, né? Eu gostaria que vocês ficassem bem atentos à minha leitura, que hoje essa leitura está um pouco extensa, é praticamente o capítulo 19 todinho, tá? Então vamos lá. Você que é novo no canal, está chegando aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui no canal Irmão Pedro Rodrigues, você é especial, tá? E não esqueça de estar deixando aí o seu like, o seu gostei. O nosso agente motivador, o nosso primeiro motor, que faz essa locomotiva pegar vapor. Vamos lá. Capítulo 19. Convicção do Espírito Santo. A convicção é uma obra do Espírito Santo que revela ao pecador suas transgressões, sua natureza pecaminosa, sua culpa perante Deus, o padrão divino de justiça, santidade e verdade, e a certeza do julgamento futuro. O Espírito Santo trabalha através da mente, da consciência, das emoções do pecador. Ele traz o reconhecimento do pecado como injusto e errado, da mácula, escravidão e culpa resultante, ao mesmo tempo que enfatiza a necessidade da misericórdia e do perdão de Deus. Longe do Espírito Santo, ninguém percebe a grandeza de seu pecado ou que se trata de abominação aos olhos de Deus. A experiência não nos torna mais sensíveis e alertas ao pecado. Pelo contrário, ele se assemelha a um narcótico, matando e cauterizando a consciência. Salmo capítulo número 25, versículo 8, Marcos capítulo 10, versículo 5, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Somente o Espírito pode revelar a seriedade do pecado. O Espírito ajuda o pecador a reconhecer como seu pecado aparece à luz da santidade e justiça de Deus. Até o momento da obra de convencimento do Espírito Santo, o pecador pode estar tão cego por seus pecados e tão moral e espiritualmente morto ou enfraquecido que se considere uma pessoa relativamente boa. Somente pela iluminação do Espírito Santo, conforme ele derrama a luz de Deus no coração, o pecador é capaz de enxergar sua necessidade espiritual total. Salmo número 90, versículos 7 a 8, Hebreus capítulo 4, versículo 13. A experiência de Isaías exemplifica a obra de convencimento do Espírito na vida de alguém que já é um crente comprometido com Deus. Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 5.
A convicção pelo Espírito é o tema maior das Escrituras, mesmo que a expressão em si não seja muito usada. O faraó foi repetidamente convencido de seu tratamento pecaminoso para com Israel, mas continuou a endurecer seu coração. Êxodo, capítulo 9, versículo 27 e versículo 34. Arão e Miriam foram convencidos de seus pecados pelo julgamento de Deus sobre ela. Números, capítulo 12, versículo 11. Balaão foi convencido. Números, capítulo 22, versículo 34. O rei Saul confessou sua convicção. 1 Samuel, capítulo 26, versículo 21 e 1 Samuel, capítulo 28, versículo 15. Assim como Davi, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13 e 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10 e versículo 17, e Salmo número 51, versículo 4. Judas demonstrou convicção, mas não se arrependeu. Mateus capítulo 24, versículo 4. No dia do Pentecoste, o Espírito Santo convenceu o povo, em Atos capítulo 2, versículo 37. Veja também Gênesis capítulo 6, versículo 3, Salmos número 32, do versículo 3 ao 5, e Salmos capítulo 51, do versículo 1 ao 17, e Evangelho de João, capítulo 8, versículo 9, e Romanos, capítulo 7, do versículo 7 ao 25. O Espírito Santo tem vários métodos de despertar, iluminar e convencer a alma. Então, aqui eu quero estar lendo 4 métodos, tá? Eu vou estar aqui lendo: o Espírito Santo convence ao apontar a bondade de Deus, tá? O Espírito Santo convence ao mostrar quão pecadora é a alma do pecador. E o 3, o Espírito Santo convence da justiça. E o 4, o Espírito Santo convence do julgamento. Vamos lá. Número 1. O Espírito Santo convence ao apontar a bondade de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 4. Quando a pessoa é ajudada a perceber a amabilidade, o grande sofrimento e o amor de Deus, seu coração pode tornar-se mais terno. Quando o Espírito revela os sofrimentos de Cristo na cruz, seja por meio de palavras ou imagens, o Espírito pode geralmente abalar, convencer e guiar o pecador para a salvação em Cristo. De repente, ele percebe que Jesus tomou o seu lugar, sofreu e morreu por ele. O Espírito pode revelar o quão absolutamente pessoal é o amor de Cristo por ele. Número 2. O Espírito Santo convence ao mostrar quão pecadora é a alma do pecador. Romanos capítulo 7, versículo 13. Quando o Espírito Santo convence o pecador, este repentinamente percebe quão pecaminosas têm sido suas ações. Não somente isto, mas ele também mostra quão repugnante e abominável o pecado é, em sua crueldade e maldade absoluta. Ele pode fazer o pecador se sentir assim a respeito de seu pecado e passar a não suportá-lo mais. O Espírito pode mostrar o quanto o pecado destrói o amor.
a paz e tudo o que há de bom, assim como ele aniquila o bem-estar da pessoa, seus amigos e entes queridos. Ele pode mostrar o quanto o pecado se opõe à natureza moral, à lei de Deus e a toda a santidade divina. O Espírito pode mostrar quão destruidor é o pecado, a ponto de crucificar Jesus e então convencer a pessoa com a tremenda revelação de que foi o seu próprio pecado que pregou Jesus na cruz. O Espírito pode convencer a pessoa do grande acúmulo de seus pecados no correr dos anos, pecados de pensamentos, palavras e atos. Ele, geralmente, traz à memória pecados há muito esquecidos e pode fazer com que eles permaneçam vívidos em todo o seu ódio, crueldade e abominação. O pecador começa a notar o quanto é certo e justo Deus julgar seus pecados, reconhecendo sua culpa pessoal em toda a sua dimensão alarmante. Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 8 ao 9. Número 3. O Espírito Santo convence da justiça. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8 e o versículo 10. Ele mostra ao pecador a santidade, a justiça e a verdade de Deus, especialmente como reveladas em Cristo, conhecido por todos os demônios. Marcos, capítulo 1, versículo 24. E homens, Atos, capítulo 3, versículo 14, como o Santo de Deus. Ele é o justo. 1 João, capítulo 2, versículo 1. E a verdade. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Todo pecado é julgado do ponto de vista de sua justiça. O Espírito Santo convence o pecador da lacuna infinita entre a justiça de Deus e de Cristo e seus próprios atos e natureza pecaminosos. Esta revelação é necessária para convencer os pecadores da absoluta necessidade de um mediador salvador. No Antigo Testamento, a justiça foi definida pela lei de Deus, agora é definida pelo Filho de Deus. O pecador reconhece que todos os seus atos bons e justos são trapos de imundícia à luz da justiça de Deus. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Assim, o Espírito leva o pecador ao ponto de abominar sua pecaminosidade, como esta é vista à luz santa de Deus. Jó, capítulo 42, do versículo 5 ao 6, e Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Número 4. O Espírito Santo convence do julgamento. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8 e versículo 11. Conforme o Espírito revela a pecaminosidade do pecado e a justiça e santidade de Deus e Jesus Cristo, ao pecador só resta reconhecer a justiça do julgamento de Deus sobre o pecado e Satanás. O pecador compreende que ele mesmo não merece nada, além do justo julgamento do Santo de Deus. O Espírito convence de que Satanás já foi julgado no princípio e um dia será expelido do universo e confinado no inferno de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Ele também convence que os pecados não perdoados do pecador o banirão eternamente para o inferno, juntamente com Satanás,
após o dia do julgamento de Deus. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao 15, e Apocalipse, capítulo 21, versículo 8 e versículo 27. O Espírito mostra que, quando o pecador rejeita o perdão ofertado por Jesus, que morreu para seu Salvador, Cristo torna-se então seu juiz. Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 22 e 27, Atos, capítulo 10, versículo 42, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 5, Apocalipse, capítulo 6, do versículo 15 ao 17, e Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15. O Espírito convence o pecador de que o julgamento incluirá seus pensamentos. Salmos, número 19, versículo 4, Salmos, número 94, versículo 11, Salmos, número 139, do versículo 23 ao 24, Provérbios, capítulo 15, versículo 26. Atitudes, Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Motivos, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Segredos, Romanos, capítulo 2, versículo 16. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Palavras, Mateus, capítulo 12, do versículo 36 ao 37. E Judas, capítulo 15. E ações, Provérbios, capítulo 24, do versículo 12, Mateus, capítulo 16, versículo 27, versículo 27. Aqui Judas, versículo 15, tá? Não haverá desculpa, porque o relatório completo de cada pessoa estará registrado nos livros celestiais. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Graças a Deus, porque através de Cristo somos perdoados, uma vez que o derramamento de seu sangue anulou toda a condenação. Salmos, número 51, versículo 1, Isaías, capítulo 43, versículo 25, e Atos, capítulo 3, versículo 19. O Espírito Santo pode usar diversas maneiras para produzir convicção do pecado e da necessidade de salvação. Algumas delas são providência, punição. Jó, capítulo 33, versículo 14 e versículo 29 ao 30. Sonhos e visões. Jó, capítulo 33, do versículo 15 ao 18. Doença e dor. Jó, capítulo 33, do versículo 19 ao 27. E Salmos, número 119, versículo 67. Vida santa. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Tito, capítulo 2, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. E 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Música cristã, testemunho, literatura cristã, palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 17. A Escritura é a grande espada do Espírito. Efésios, capítulo 6, versículo 17. Usada sempre que as pessoas têm acesso a ela. O Espírito Santo pode combinar convicção através da palavra com alguma das maneiras citadas anteriormente. Se o pecador tiver lido ou ouvido a palavra de Deus, o Espírito pode trazer isto à sua memória através de sonhos, visões, situações como doenças ou respostas a orações.
No testemunho cristão, literatura, música ou pregação é a palavra citada, explicada ou praticada que dá especial poder de convencimento. É importante semear a palavra de Deus, porque em qualquer crise o Espírito pode trazê-la à memória e usá-la como espada. Hebreus capítulo 4, versículo 12 ao 13. A convicção do Espírito Santo pode quebrantar o coração. Atos capítulo 2, versículo 37. Confrontar as pessoas nos seus caminhos pecaminosos. Atos capítulo 9, do versículo 4 ao 5. Perfurar e penetrar através de defesas mentais. Hebreus capítulo 4, versículo 12. E destruir toda a personalidade e passado da pessoa sob a contemplação de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Mas a pessoa convencida ainda não cedeu nem aceitou o dom da salvação, continuando com a opção de resistir ou rejeitar a oferta de Deus. A pessoa pode recusar os esforços da convicção do Espírito e aqueles a quem o Espírito usa. Atos capítulo 7, versículo 54. O faraó confessou seu pecado, mas endureceu seu coração. Êxodo capítulo 9, versículo 27 e versículo 34. Balaão confessou seu pecado. Números capítulo 22, versículo 34. Mas continuou com sua teimosia, em vez de negar a morte do justo como desejado. Números capítulo 23, versículo 10. Ele morreu à morte do maligno. Números capítulo 31, versículo 8. Acã, Josué capítulo 7, versículo 20. Saul, 1 Samuel capítulo 17, versículo 24. E Judas, Mateus capítulo 27, versículo 4. Confessaram ter pecado, mas nenhum deles se arrependeu completamente e recebeu perdão. Uma das grandes necessidades espirituais de nosso tempo é a convicção verdadeira e forte do Espírito Santo quanto ao pecado. Sem convicção, o pecador e a sociedade se tornam cada vez mais corruptos. A convicção é necessária para qualquer despertar espiritual e avivamento. Neemias capítulo 9, do versículo 1 ao 3 e 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Uma razão ainda maior para termos uma convicção tão pequena do pecado é que bem poucos pregadores ungidos pregam sobre pecado, justiça e julgamento. Nenhum ministro pode ser verdadeiramente fiel a seu chamado e verdadeiramente profético e bíblico se deixar de pregar sobre esses três temas. A convicção do Espírito Santo sempre inclui um elemento de esperança. A condenação pelo pecado é seguida da lembrança da provisão graciosa em Deus e da promessa nas Escrituras. O Espírito não convence para atormentar as pessoas com culpa e então abandoná-las. Seu propósito é levar ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4. É por isso que os grandes profetas não apenas condenaram duramente o pecado, mas também proclamaram grandes convites para que o povo retornasse a Deus, acompanhados por grandes promessas, caso houvesse arrependimento. A convicção, quando aceita com humildade e sujeição, produz arrependimento, que leva à salvação. A resistência à convicção acrescenta culpa e o indivíduo não arrependido está realmente entesourando ira. Romanos capítulo 2, versículo 5.
e julgamento de Deus contra si próprio, pois quanto maior a luz, maior a responsabilidade. Lucas capítulo 12, versículo 48. Quando alguém rejeita a luz, endurece o coração e é conduzido ao julgamento de Deus. Provérbios capítulo 29, versículo 1, Jeremias capítulo 19, versículo 15, Zacarias capítulo 7, do versículo 11 ao 12, e Hebreus capítulo 13, versículo 13 e versículo 15. Amém? Eu deixo aqui o 61º vídeo, o capítulo 19, tá? Convicção do Espírito Santo. Nós estamos nessa jornada de leitura, a grande salvação de Deus. É com muita alegria e louvor que eu deixo aqui para vocês mais um vídeo, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Antes de fechar esse vídeo, eu tô achando que eu... Judas. Tem um momento aqui que eu falei, apareceu aqui o livro de Judas e eu falei capítulo 15, tá? Judas, nós sabemos que só tem um capítulo e eu até fiz a correção lá, Judas, versículo 15, aqui ó, tá? Judas, versículo 15, tá bom? Não é capítulo. Então é isso aí, meus queridos. Eu vou ficando por aqui na alegria e no louvor. Terminamos aqui hoje, né? Demos início e já terminamos o capítulo 19. A convicção do Espírito Santo. Foi uma ótima leitura, tá? Aqui a gente vê tudo aquilo que o Espírito Santo, o poder que ele tem, né? De convencer o homem do pecado. Então... é isso aí, meus queridos. Eu vou ficando por aqui na alegria e no louvor. Vamos que vamos. Não esqueça o seu like.